A história do milionário e do mendigo negro, um encontro inusitado. E numa cidade onde os arranha-céus reluzentes faziam sombra sobre as favelas vibrantes, havia um homem chamado Rogério. Um verdadeiro milionário, dizia a todos que tinha tudo, mas na verdade sua vida era um deserto de solidão. Ele caminhava por ruas ricas, cercado por luxo, mas seu coração estava estéril, incapaz de sentir a verdadeira felicidade. Aquela cidade cheia de contrastes gritantes. Parecia um palco onde a dor e a alegria dançavam de forma amarga. Mas tudo mudou quando Clara, a única filha de Rogério, mergulhou em um abismo de tristeza após a morte da mãe. Uma sombra se instalou no rosto da menina, que há pouco tempo brilhava como uma estrela. Rogério não entendia o que se passava com ela. As tentativas de consolo, todos os presentes caros, não eram nada mais do que band-aids em uma ferida aberta. Desesperado, ele resolveu contratar uma mulher que pudesse ajudar sua filha a enxergar a luz novamente. Parênteses. O olhar profundo e sereno de Lúcia parecia atravessar a barreira do tempo, tocando a dor de Clara de uma maneira que Rogério jamais conseguiu compreender. As duas se tornaram cúmplices rapidamente, compartilhando risos e lágrimas em conversas que desafiavam as expectativas. Enquanto a conexão entre Lúcia e Clara se aprofundava, uma transformação começou a acontecer. A menina, antes reclusa, começou a abrir-se, contar suas histórias, liberar suas emoções. A cada dia a presença de Lúcia trazia um novo alento. Mas Rogério não conseguia ver além do estigma. Como poderia uma mendiga ser um modelo para sua filha? Seu orgulho usou isso como desculpa. A avareza cobria seu coração mais uma vez. Após alguns meses, tomou a decisão fatídica de demitir Lúcia. Uma mendiga não pode ensinar minha filha, ele murmurou, já planejando como afastar aquela mulher estranha de suas vidas. Contudo, quando Lúcia saiu, um silêncio pesado ocupou o espaço. Clara, desamparada novamente, se fechou em um casulo de angústia. O nó na garganta de Rogério estava se apertando, e ele começou a sentir o peso de sua decisão. Em meio a uma busca angustiante para entender o que havia feito, Rogério começou a sentir algo que ele nunca conhecera: a dúvida. O que realmente importava? As riquezas que acumulava não preenchiam o vazio que o cercava. Olhando pela janela de seu luxuoso apartamento, a cidade parecia diferente. E as vozes vindas das ruas ecoavam com um novo significado. Mas o que Rogério ainda não sabia era que Lúcia escondia um segredo profundo, um laço que ligava seu passado ao presente, de uma maneira que poderia mudar tudo. O destino estava traçado, e a história do milionário e da mendiga negra prometia desdobramentos inesperados, deixando sua vida em uma camada inquietante de expectativa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rogério ainda estava perdido em seus pensamentos. A ausência de Lúcia ecoava dentro de sua casa. O silêncio era como um peso que ele mal podia suportar. Cada canto do apartamento parecia repleto do riso que uma vez habitou aquele espaço. Mas o que ele não entendia era que algo maior estava prestes a acontecer. Algo que iria virar sua vida de cabeça para baixo. Enquanto isso, Clara estava em seu quarto, mergulhada em sua dor. O olhar vazio refletia a tristeza que se acumulava dentro dela. Naquela manhã, algo a impeliu a sair de casa. O desejo de sentir o ar fresco. Sem destino certo, suas pernas a levaram até um parque. Ela precisava de um momento de paz, mesmo que essa paz parecesse distante. Era um dia bonito, o sol brilhava, mas Clara não notava. Apenas caminhava, perdida em seus sentimentos, até que foi interrompida por um grito. Pare! Pare! A voz soou como um trovão, cortando o ar. Ela se virou e viu uma multidão se aglomerando. Corações palpitantes, olhares ansiosos. Clara se aproximou, o coração batendo mais forte. Ao chegar mais perto,
ela viu uma cena que a deixou em choque. Lúcia, a mulher que havia sido forçada a sair, estava de pé, no meio do tumulto, cercada por policiais. O que aconteceu? Clara não conseguia acreditar. Ela podia ver o desespero nos olhos de Lúcia, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Havia algo de errado. Um homem que Clara reconheceu por ter visto vagando pela cidade gritava sem parar, acusando Lúcia de roubo. Roubo? As palavras ecoavam na mente de Clara, como um eco assustador. Rogério, em seu escritório luxuoso, também pegou o noticiário. O que estava acontecendo? Sem pensar, ele saiu correndo em direção ao parque. A cada passo que Rogério dava, um mar de dúvidas o sufocava. Ele não queria acreditar que Lúcia era capaz de algo tão terrível. Chegando ao parque, ele encontrou a cena ainda mais caótica. Pessoas murmuravam. Alguns tiravam fotos, enquanto Lúcia estava sendo algemada. O rosto dela estava tranquilo, mas Clara a conhecia bem o suficiente para ver o medo em seus olhos. Não, não pode ser verdade. Clara gritou, seu coração disparando. Ela nunca faria isso. A multidão virou-se para ela. Expressões de reprovação e julgamento em cada rosto. Ao olhar para o pai, Clara viu um homem prestes a se despedir de qualquer bondade que ainda tinha. Rogério se aproximou, o horror estampado em seu rosto. Lúcia! Ele a chamou, a voz embargada. O que aconteceu? Mas a resposta que ele obteve não era a que esperava. A mulher que ele havia demitido não estava apenas em apuros. Ela estava em uma dor que ele não poderia salvar. E aí veio a reviravolta. Ele é meu filho, Lúcia gritou, gesticulando para o homem que a acusava, que agora estava a poucos passos de distância. O silêncio caiu como uma bomba sobre o lugar. Toda a pressão do momento, o peso das palavras reveladas, deixou Clara e Rogério em estado de choque. Seu filho? Rogério repetiu, a mente girando. Como assim? A confusão se espalhava. Ele é meu filho perdido. Ele nunca soube que eu era sua mãe. Lúcia disse, sua voz cortante. Ele não entende. Clara mal conseguia respirar. O mistério que cercava Lúcia se tornava cada vez mais denso. O que ela sabia sobre essa mulher que havia se tornado tão importante para ela? E o que realmente estava acontecendo? As perguntas fervilhavam como fogos de artifício em sua mente, cada uma mais intensa que a anterior. E assim, nesse instante caótico e vulnerável, a vida de todos ali foi alterada para sempre. A verdade nunca foi o que parecia, e a jornada de Rogério, Clara e Lúcia estava apenas começando. O peso dos segredos estava prestes a desgastar até mesmo os mais sólidos laços de sangue e amor. Enquanto o caos dominava o parque, as palavras de Lúcia ecoavam na mente de Rogério e Clara como uma explosão. Ele é meu filho. O pânico começou a tomar conta de Rogério. Ele não sabia o que pensar, mas seu instinto era proteger Clara. Ele se aproximou da multidão, tentando encontrar respostas. As mãos tremiam e o coração pulsava forte. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Lúcia, você precisa explicar. Ela gritava, a voz embargada. O tumulto em torno deles cresceu e as pessoas sussurravam. Algumas olhavam com curiosidade, outras com desdém. O homem que acusava Lúcia, seu rosto vermelho de raiva, se aproximou. Ela me roubou, eu sei que ela fez isso, gritou o homem, seus olhos cheios de fúria. Rogério avançou. Espere, o que você quer dizer com isso? As coisas estavam desmoronando rapidamente. Então, em um momento de mais confusão, o homem gritou novamente, desta vez com mais intensidade. Vocês não têm ideia de quem ela é. Ela é uma criminosa, uma mulher que abandonou seu filho. As palavras cortaram o ar como aço. Clara nem sabia ao certo se devia acreditar nele ou em Lúcia. O olhar de Lúcia, profundo e sereno, tremulava de uma dor que não compreendia. E então eis que uma policial se aproximou, impondo-se, com a autoridade que só a lei pode ter. Lúcia, você tem algo a declarar? A voz da policial era firme, mas Clara podia notar um traço de dúvida. Havia algo ali que a deixava inquieta. O que está acontecendo? Rogério insistiu, a cada segundo mais desesperado para entender. A multidão agora prestava atenção total.
O clima era elétrico, tenso, quase palpável. Ela ficou fora da lei, e a justiça não perdoa. O homem continuou, desejo ardente de atenção em seu olhar. Ela fugiu e não quis me criar. Agora, eu só quero saber o que ela fez. Lúcia olhou para o homem, seu filho perdido com lágrimas nos olhos. Eu não tive escolha. Sua voz sussurrou pesada com arrependimento, mas a multidão parecia nada perceber. Ainda confuso, Rogério tentou se lembrar de algo, de alguma sobrevivência que pudesse nutrir esperança. Escutem, ela está tentando ajudar nossa filha. Ela não é digna de compaixão, interrompeu a policial, segurando Lúcia com mais firmeza. Ela deve explicar seu passado antes de qualquer perdão. E nesse momento, algo chocante aconteceu. Uma mulher na multidão gritou, seu rosto pálido e assombrado. Espera, eu conheço ela. Lúcia! O murmúrio começou a crescer, uma corrente de adrenalina. Ela não é apenas uma mendiga. Eu sou testemunha. Ela foi condenada por um crime que a sociedade esqueceu. As palavras atingiram Rogério e Clara como um tiro. O que você está dizendo? Clara se virou para a mulher, a confusão estampada no rosto. A mulher continuou, e a verdade começou a emergir como veneno na veia. Eu estava lá, ela disse, quase ofegante. Ela foi condenada por cuidar do filho que foi separado dela. Ele estava em uma adoção forçada. Uma onda de choque percorreu o grupo. Rogério sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lúcia havia sido forçada a viver na rua, por um passado que agora parecia estar se desenrolando como uma triste história de perda. E o filho dela estava bem diante deles, desejando rainhas mesmo sob o fardo da acusação. Mas o homem, que se afirmava ser o filho, já não escutava. Ele olhou para Lúcia, os olhos cheios de ódio e dor. Você deve pagar por me abandonar. As palavras saíam de sua boca como facas, e Rogério se sentiu paralisado, a verdade de sua ignorância começando a corroer a força que pensava ter. A cena estava agora carregada de emoção e confusão, e Rogério sabia. Tudo o que acreditava ser verdade estava desmoronando. As conexões que mantinham suas vidas unidas começavam a se desfiar. A responsabilidade por esses segredos, esses destinos entrelaçados, estava prestes a se revelar de maneira ainda mais devastadora. E enquanto a multidão se agitava, Clara olhou para o pai, buscando respostas em seu olhar perdido. Pai, o que fazemos agora? O futuro os aguardava, obscuro e cheio de perguntas sem resposta. Enquanto o caos dominava o parque, as palavras de Lúcia ecoavam na mente de Rogério e Clara. Ele é meu filho. O pânico começou a tomar conta de Rogério. Ele não sabia o que pensar, mas seu instinto era proteger Clara. Ele se aproximou da multidão, buscando respostas. As mãos tremiam e o coração pulsava forte. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Lúcia, você precisa explicar! Ela gritava, a voz embargada. O tumulto em torno deles cresceu, e as pessoas sussurravam. Algumas olhavam com curiosidade, outras com desdém. O homem que acusava Lúcia, seu rosto vermelho de raiva, se aproximou. Ela me roubou. Eu sei que ela fez isso. Gritou o homem, seus olhos cheios de fúria. Rogério avançou. Espere. O que você quer dizer com isso? As coisas estavam desmoronando rapidamente. Então, o homem se virou e com um olhar de desprezo exclamou. Ela não é só uma mendiga. Ela é uma criminosa, uma mulher que abandonou seu filho. As palavras cortaram o ar como aço. Clara nem sabia ao certo se devia acreditar nele ou em Lúcia. O olhar de Lúcia, profundo e sereno, tremulava de uma dor que não compreendia. E então, para surpresa de todos, a mulher que estava na multidão deu um passo à frente, seu rosto pálido e assombrado. Espera. Eu conheço ela, Lúcia. O murmúrio começou a crescer, uma corrente de adrenalina. Ela não é apenas uma mendiga. Eu sou testemunha. Ela foi condenada por um crime que a sociedade esqueceu. Uma onda de choque percorreu o grupo. Rogério sentiu o chão desaparecer sob seus pés.
Lúcia havia sido forçada a viver na rua por causa de um passado que agora parecia estar se desenrolando como uma triste história de perda. Eu estava lá, a mulher prosseguiu, quase ofegante. Ela foi condenada por cuidar do filho que foi separado dela. Ele estava em uma adoção forçada. Mas o que ninguém esperava era que, no meio do tumulto, uma menina se aproximou, puxando a barra da blusa do homem que acusava Lúcia. Papai! Sua voz era doce, mas desesperada. Você não pode fazer isso. Mamãe não fez nada de errado. O homem se virou, e a expressão de desprezo se transformou em infusão. O que você está dizendo, Ana? Naquele momento, Lúcia olhou para a garota e uma centelha de reconhecimento iluminou seu rosto. Ana? A pergunta escapuliu de seus lábios. Como um sopro de esperança. Ela é a garota que se chamava Ana. A filha que eu nunca pude. Lúcia começou, mas as lágrimas já engasgavam. A multidão olhava em choque, compreendendo devagar que as conexões eram mais profundas do que já haviam pensado. O filho que Lúcia havia abandonado no passado era, na verdade, o pai da menina diante deles. Rogério estremeceu. Não pode ser. Como isso é possível? A confusão se espalhou por seu rosto, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. As palavras de Lúcia reverberaram no ar. Eu não escolhi. Fui forçada a deixar o meu filho. E agora vi que ele está aqui. Com você. Com a Ana. A multidão mudou de tom. Os olhos que antes estavam cheios de julgamento agora refletiam uma mistura de compaixão e perplexidade. O homem que antes era um vilão agora se via capturado pela história escondida de Lúcia. Pai, nós precisamos ouvir a mamãe. Ela não é uma criminosa. Ana implorou, puxando a mão dele intensamente. A cena se tornou tensa e carregada de emoções, como se todas as almas presentes tivessem sido unidas pelo passado sombrio. Rogério, confuso e em choque, olhou para Clara, que agora estava pasma. O que fazer com toda essa revelação? Ele tinha que escolher: defender seus próprios erros e o que pensava ser verdade, ou abrir espaço para a dor e a verdade de Lúcia. Enquanto o silêncio cobria o parque, o que se desenrolava na mente de Rogério era um turbilhão. Ele sabia que a vida não seria a mesma. Sabia que os segredos não permaneciam ocultos para sempre. A verdade agora os envolvia em suas garras, e o futuro, antes seguro, se tornava ameaçador e indefinido. E com o peso do momento, ele ouviu uma sirene ao longe. O destino deles estava prestes a ser escrito. Mas a pergunta que ficava no ar era: poderiam encontrar um caminho juntos, ou a revelação os separaria para sempre? Enquanto o silêncio cobria o parque, o que se desenrolava na mente de Rogério e Clara era um turbilhão. O peso da revelação pairava no ar, e o futuro se tornava uma folha em branco. Mas, de repente, um som estrondoso cortou a tensão. Uma explosão. Era perto, e as pessoas começaram a gritar, o pânico se espalhando como fogo. Um segundo depois, uma nuvem espessa de fumaça tomou conta do parque. As pessoas correram em direção às saídas, criando um caos absoluto. Clara puxou a mão do pai, os olhos arregalados de medo. Pai, o que está acontecendo? Rogério apertou a mão da filha, tentando manter a calma. Fique perto de mim. Sua voz estava marcada pela preocupação, enquanto ele tentava enxergar através da fumaça. O que era isso? Um ataque? Um acidente? Muito rapidamente, a realidade do momento se tornava um pesadelo. No meio do tumulto, aquela velha mulher, testemunha da confusão, estava desesperada. Socorro! Socorro! Ela gritava e seu rosto estava branco de terror. Rogério tentou se concentrar em proteger Clara, mas parte dele estava presa ao drama que se desenrolava à sua frente. Lúcia! Gritou tentando encontrar a mulher que mudara tudo. E foi então que viu Lúcia sendo puxada por um homem, aquele mesmo homem que a acusara anteriormente. Me soltai! Eu não fiz nada! Lúcia estava visivelmente apavorada, os olhos cheios de pânico. O homem ignorou seu pedido, e o olhar dele era de determinação, como se algo terrível estivesse em jogo. Ele é meu filho. Você nunca mereceu ter uma filha. O homem gritou, sua voz repleta de raiva.
Nesse momento, tudo parou. As palavras eram como facas, cortando mais fundo do que qualquer explosão. A mente de Rogério era um caos. Que filho! Estava apenas tentando entender o que estava acontecendo, quando no meio da confusão algo ainda mais alarmante ocorreu. Clara começou a tremer. Lúcia olhou para a filha de Rogério e seus olhos se abriram, como se tivesse visto um fantasma. Clara! Lúcia sussurrou, e nesse momento a multidão parou, inclusive aquele homem que havia gritado. Ela é sua filha? O homem indagou, seu desprezo transformando-se em confusão visível. Todos os olhares estavam agora voltados para Clara, e o ar estava carregado de uma tensão insuportável. O choque reverberou nas expressões dos que estavam ao redor. Você não sabia? Lúcia questionou, quase em um lamento. A verdade é que você sempre foi a minha filha. Ela chorava, e seu corpo tremia enquanto as palavras escapavam com força. Não, isso não pode ser verdade. Clara respondeu com desespero, os olhos brilhando com lágrimas. Mamãe, o que você está dizendo? A gritaria ao redor parecia distante, e tudo o que restava era aquele instante em que a vida de todos ali ficava redefinida. A identidade deles estava se desmanchando como papel queimado. Rogério ficou paralisado. A confusão se transformou em um labirinto de emoções. Como assim? Clara era filha de Lúcia? Era isso que ele não entendia. As respostas dançavam na ponta da língua enquanto o mundo se desfazia ao redor dele. Eu não sabia. Eu tentei. Eu só queria te proteger, Clara. Lúcia dizia, com a voz embargada pelo choro. Mas o homem não parecia disposto a aceitar. Você não pode ficar com ela. Você não a merece. Ele gritou, sua fúria intensificada pelo desespero. O tumulto na multidão cresceu novamente, e os murmúrios misturaram-se aos gritos das pessoas que tentavam fugir. A sirene se aproximava, e a realidade estava se desdobrando em uma espiral de eventos incontroláveis. E naquele instante, Lúcia, com a alma dividida, gritou, por favor, não me tire a minha Clara. E assim, o que parecia ser um simples encontro, começou a desmoronar em uma tragédia de proporções inimagináveis. As revelações estavam apenas começando. O que mais poderia estar oculto? Qual era realmente a verdade sobre todos eles? As sirenes soavam mais perto, como um presságio. E no fundo, todos sabiam. O que quer que acontecesse a seguir, não haveria retorno possível. No caos, os laços se tornavam correntes, e segredos foram entrelaçados de formas que ninguém jamais poderia prever. O que seria deles a partir daí? A incerteza pairava, e a vida, agora imprevisível, exigiria escolhas que ninguém estava preparado para fazer. Enquanto o silêncio cobria o parque, o que se desenrolava na mente de Rogério e Clara era um turbilhão. O peso da revelação pairava no ar, e o futuro se tornava uma folha em branco. Mas, de repente, um som estrondoso cortou a tensão. Uma explosão. Era perto, e as pessoas começaram a gritar, o pânico se espalhando como fogo. Um segundo depois, uma nuvem espessa de fumaça tomou conta do parque. As pessoas correram em direção às saídas, criando um caos absoluto. Clara puxou a mão do pai, os olhos arregalados de medo. Pai, o que está acontecendo? Rogério apertou a mão da filha, tentando manter a calma. Fique perto de mim. Sua voz estava marcada pela preocupação, enquanto ele tentava enxergar através da fumaça. O que era isso? Um ataque? Um acidente? Muito rapidamente a realidade do momento se tornava um pesadelo. No meio do tumulto, aquela mulher, testemunha da confusão, estava desesperada. Socorro, socorro! Ela gritava, e seu rosto estava branco de terror. Rogério tentou se concentrar em proteger Clara, mas parte dele estava presa ao drama que se desenrolava à sua frente. Lúcia! Gritou, tentando encontrar a mulher que mudara tudo. E foi então que viu Lúcia sendo puxada por um homem, aquele mesmo homem que a acusara anteriormente. Me soltai! Eu não fiz nada! Lúcia estava visivelmente apavorada, os olhos cheios de pânico. O homem ignorou seu pedido, e o olhar dele era de determinação, como se algo terrível estivesse em jogo. Ele é meu filho.
Você nunca mereceu ter uma filha. O homem gritou, sua voz repleta de raiva. Nesse momento, tudo tarou. As palavras eram como facas, cortando mais fundo do que qualquer explosão. A mente de Rogério era um caos. Que filho! Estava apenas tentando entender o que estava acontecendo quando, no meio da confusão, algo ainda mais alarmante ocorreu. Clara começou a tremer. Lúcia olhou para a filha de Rogério e seus olhos se abriram como se tivesse visto um fantasma. Clara, Lúcia sussurrou. E nesse momento a multidão parou, inclusive aquele homem que havia gritado. Ela é sua filha? O homem indagou, seu desprezo transformando-se em confusão visível. Todos os olhares estavam agora voltados para Clara, e o ar estava carregado de uma tensão insuportável. O choque reverberou nas expressões dos que estavam ao redor. Você não sabia? Lúcia questionou, quase em um lamento. A verdade é que você sempre foi a minha filha. Ela chorava e seu corpo tremia enquanto as palavras escapavam com força. Não, isso não pode ser verdade. Clara respondeu com desespero, os olhos brilhando com lágrimas. Mamãe, o que você está dizendo? A gritaria ao redor parecia distante, e tudo o que restava era aquele instante em que a vida de todos ali ficava redefinida. A identidade deles estava se desmanchando como papel queimado. Rogério ficou paralisado. A confusão se transformou em um labirinto de emoções. Como assim? Clara era filha de Lúcia. Era isso que ele não entendia? As respostas dançavam na ponta da língua enquanto o mundo se desfazia ao redor dele. Eu não sabia. Eu tentei. Eu só queria te proteger, Clara. Lúcia dizia, com a voz embargada pelo choro. Mas o homem não parecia disposto a aceitar. Você não pode ficar com ela. Você não a merece. Ele gritou, sua fúria intensificada pelo desespero. O tumulto na multidão cresceu novamente, e os murmúrios misturaram-se aos gritos das pessoas que tentavam fugir. A sirene se aproximava, e a realidade estava se desdobrando em uma espiral de eventos incontroláveis. E naquele instante, Lúcia, com a alma dividida, gritou, por favor, não me tire a minha Clara. E assim, o que parecia ser um simples encontro começou a desmoronar em uma tragédia de proporções inimagináveis. As revelações estavam apenas começando, e enquanto tudo isso acontecia, o homem se virou abruptamente e, em um gesto surpreendente, puxou uma arma de seu bolso. Um grito coletivo ecoou entre a multidão. O ar gelou. Não se aproximem, eu não quero machucar ninguém, mas não vou deixar ela levar minha filha. A voz do homem tremia de raiva e dor, enquanto ele apontava a arma para Lúcia. O tempo parecia parar. Rogério sentiu o coração disparar. Clara, não olhe, ele gritou, enquanto tentava se colocar entre sua filha e a ameaça. Lúcia, em um ato de desespero, ergueu as mãos. Por favor, não faça isso, ninguém precisa se machucar. Mas a tensão era palpável. A multidão recuou e a cena se desenrolava como um filme de terror. A sirene estava cada vez mais próxima, o som ecoando e aumentando a sensação de desespero. Clara, ainda agarrada à mão do pai, sentiu a adrenalina subir. Pai, o que vamos fazer? Só fique perto de mim. Rogério respondeu, seus olhos fixos na arma. Ele precisava agir. Mas o que fazer em uma situação tão alucinante? E enquanto Lúcia clamava por compreensão, uma nova camada de caos estava prestes a se desfazer sobre todos ali, revelando não apenas segredos, mas a verdadeira natureza de cada um deles. E nesse momento tenso, enquanto a arma tremia nas mãos do homem, uma presença familiar surgiu na periferia da multidão. Era alguém que, na verdade, havia sido dado como desaparecido anos atrás. A avó de Clara. Uma figura que, de repente, poderia mudar tudo e trazer à luz a verdade mais sombria que todos temiam. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, e uma nova reviravolta estava prestes a transformar a realidade de todos ali, deixando no ar uma pergunta desconcertante. Quem é realmente Clara? E quais segredos sua família guarda? Enquanto o silêncio cobria o parque, a tensão pairava no ar. Rogério e Clara estavam atônitos, incrédulos diante da revelação que mudara tudo,
mas antes que alguém pudesse processar o que esta era perto, e o mundo ao redor deles desmoronou em um caos absoluto. Um grito coletivo ecoou entre a multidão e em um instante tudo se transformou em desespero. A fumaça espessa se espalhou, cobrindo rostos aterrorizados e interrompendo qualquer tentativa de diálogo. O pânico tomou conta, e as pessoas correram em direções opostas, buscando refúgio, gritando em desespero. Clara puxou a mão do pai, os olhos arregalados de medo. "Pai, o que está acontecendo?" A voz dela tremia, enquanto Rogério tentava manter a calma. "Fique perto de mim." Ele respondeu, seu coração disparando. O que era aquilo? Um acidente? Uma armadilha? A incerteza corria como um veneno por seus pensamentos. No meio do tumulto, Lúcia estava visivelmente apavorada. Ela gritava, pedindo ajuda, mas seu clamor era abafado pelo barulho crescente. O homem que a acusara a observava, e na sua expressão havia mais do que raiva. Havia um traço de desespero. O olhar dele se fixou na fumaça, e Clara percebeu que algo estava prestes a acontecer. E então, em um movimento rápido, o homem se virou para o grupo e gritou: "Não me sigam! Saia da frente! Não quero ninguém aqui!" Suas palavras eram como facas, e por um momento todos pararam, segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. O caos frenético havia se transformado em um suspense mortal. Clara, ainda segurando a mão do pai, olhou para a figura de Lúcia, e uma ideia começou a tomar forma. "Ela não pode ser uma criminosa. Ela é minha mãe." O grito irrompeu de sua boca, e cada palavra ressoou com uma intensidade quase palpável. A multidão, que antes parecia dividida entre compaixão e descrédito, agora se virou. Uma onda de murmúrios começou a circular, criando uma corrente de solidariedade em meio ao medo. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma presença conhecida apareceu na borda da multidão. Era a avó de Clara, uma mulher forte e decidida, cujos olhos estavam cheios de algo que desafiava a dor e o passado. "Clara, vem pra cá!" ela gritou, atravessando a multidão com um foco intenso. Todos se afastavam, permitindo que ela chegasse até a neta. "Vovó!" Clara exclamou, sentindo um sopro de alívio, mas ao mesmo tempo uma onda de confusão. "O que você está fazendo aqui?" A avó, ainda respirando fundo da corrida, se virou para Lúcia antes de continuar. "É você, não é? A mulher que levou a minha filha embora." O tom de sua voz era de raiva, uma raiva que transbordava não só pelo passado, mas pela revelação que acabara de desmoronar em seus pés. O homem congelou, o olhar fixo na avó de Clara, enquanto a multidão sussurrava. "O que você sabe, senhora?" ele perguntou, a voz cheia de desconfiança. Diante das palavras pesadas de Lúcia e da cólera da avó, um novo mistério se desenrolou. Clara acompanhou a interação, confusa, sem saber como o passado de sua avó poderia se entrelaçar com a vida de Lúcia. Mas o que mais a deixou atordoada foi quando a avó, com o olhar dividido, disse: "Você não tem ideia de quem realmente é, Clara. Há segredos que todos aqui precisam conhecer." Antes que pudesse concluir, outra explosão retumbou ao longe, fazendo a terra tremer sob os pés deles. O pânico voltou a reinar, mas o que ficou pairando no ar foram as palavras da avó. Eles estavam prestes a descobrir algo que mudaria para sempre a dinâmica não apenas entre Clara, Lúcia e o homem, mas a compreensão de quem realmente eram. Clara olhou para o pai, seu coração apertado. "O que está acontecendo, pai? Que segredos você escondeu de mim?" O terror se misturava à esperança, enquanto o futuro parecia incerto. A qualquer momento, a verdade poderia ser exposta, e todos ali se perguntavam o que realmente mais estava escondido entre as sombras do passado. Enquanto o silêncio cobria o parque, a tensão pairava no ar. Rogério e Clara estavam atônitos, incrédulos diante da revelação que mudara tudo. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um som estrondoso cortou a tensão. Uma explosão. Era perto,
e o mundo ao redor deles desmoronou em um caos absoluto. Um grito coletivo ecoou entre a multidão e, em um instante, tudo se transformou em desespero. A fumaça espessa se espalhou, cobrindo rostos aterrorizados e interrompendo qualquer tentativa de diálogo. O pânico tomou conta, e as pessoas correram em direções opostas, buscando refúgio, gritando em desespero. Clara puxou a mão do pai, os olhos arregalados de medo. "Pai, o que está acontecendo?" A voz dela tremia, enquanto Rogério tentava manter a calma. "Fique perto de mim", ele respondeu, seu coração disparando. O que era aquilo? Um acidente? Uma armadilha? A incerteza corria como um veneno por seus pensamentos. No meio do tumulto, Lúcia estava visivelmente apavorada. Ela gritava, pedindo ajuda, mas seu clamor era abafado pelo barulho crescente. O homem que a acusara a observava, e na sua expressão havia mais do que raiva. Havia um traço de desespero. O olhar dele se fixou na fumaça, e Clara percebeu que algo estava prestes a acontecer. E então, em um movimento rápido, o homem se virou para o grupo e gritou: "Não me sigam! Saia da frente! Não quero ninguém aqui!" Suas palavras eram como facas, e por um momento todos pararam, segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. O caos frenético havia se transformado em um suspense mortal. Clara, ainda segurando a mão do pai, olhou para a figura de Lúcia e uma ideia começou a tomar forma. "Ela não pode ser uma criminosa. Ela é minha mãe!" O grito irrompeu de sua boca, e cada palavra ressoou com uma intensidade quase palpável. A multidão, que antes parecia dividida entre compaixão e descrédito, agora se virou. Uma onda de murmúrios começou a circular, criando uma corrente de solidariedade em meio ao medo. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma presença conhecida apareceu na borda da multidão. Era a avó de Clara, uma mulher forte e decidida, cujos olhos estavam cheios de algo que desafiava a dor e o passado. "Clara, vem pra cá!" Ela gritou, atravessando a multidão com um foco intenso. Todos se afastavam, permitindo que ela chegasse até a neta. "Vovó!" Clara exclamou, sentindo um sopro de alívio, mas ao mesmo tempo uma onda de confusão. "O que você está fazendo aqui?" A avó, ainda respirando fundo da corrida, se virou para Lúcia antes de continuar. "É você, não é? A mulher que levou a minha filha embora." O tom de sua voz era de raiva. Uma raiva que transbordava não só pelo passado, mas pela revelação que acabara de desmoronar em seus pés. O homem congelou, o olhar fixo na avó de Clara, enquanto a multidão sussurrava. "O que você sabe, senhora?" ele perguntou, a voz cheia de desconfiança. Diante das palavras pesadas de Lúcia e da cólera da avó, um novo mistério se desenrolou. Clara acompanhou a interação, confusa, sem saber como o passado de sua avó poderia se entrelaçar com a vida de Lúcia. Mas o que mais a deixou atordoada foi quando a avó, com o olhar dividido, disse: "Você não tem ideia de quem realmente é, Clara. Há segredos que todos aqui precisam conhecer." Antes que pudesse concluir, outra explosão retumbou ao longe, fazendo a terra tremer sob os pés deles. O pânico voltou a reinar, mas o que ficou pairando no ar foram as palavras da avó. Mas então, em meio ao caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Lúcia, aos prantos, se ajoelhou, e uma imagem em sua mente pareceu invadi-la. "É verdade, você é minha irmã." A revelação, brutal e inesperada, fez os rostos ao redor se contorcerem em choque. Clara ficou paralisada. Sua avó, sua mãe, aqueles segredos todos. O homem atrás de Lúcia, que parecia ser o filho perdido, se enojeceu. "Irmã? Como assim?" "Isso não faz sentido", ele gritou, enquanto o mundo ao redor deles parecia girar mais rápido. Rogério, ofegante, olhou para Clara. "O que está acontecendo? O que todas essas explosões significam?" Sua mente girava e ele tinha certeza que tudo o que acreditava ter construído estava desmoronando à sua frente. As sirenes estavam mais perto, o grito de Lúcia ainda ressoava em sua mente. Mas muitos na multidão atenderam ao aviso da avó de Clara e se afastaram.
em busca de segurança. O que mais poderia acontecer neste dia? Eles estavam prestes a descobrir que as ramificações daquela explosão não seriam apenas físicas, mas também emocionais. E enquanto os ecos da verdade relampejavam, todo o sentido do que conheciam estava prestes a ruir, em um redemoinho de desespero, amor e desejo por redenção. O futuro que pareciam ter agora se desenhava como um grande mistério. E a pergunta que pairava era quem são eles realmente? Enquanto o silêncio cobria o parque, a tensão pairava no ar. Rogério e Clara estavam atônitos, incrédulos diante da revelação que mudara tudo. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um som estrondoso cortou a tensão. Uma explosão. Era perto e o mundo ao redor deles desmoronou em um caos absoluto. Um grito coletivo ecoou entre a multidão e, em um instante, tudo se transformou em desespero. A fumaça espessa se espalhou, cobrindo rostos aterrorizados e interrompendo qualquer tentativa de diálogo. O pânico tomou conta e as pessoas correram em direções opostas, buscando refúgio, gritando em desespero. Clara puxou a mão do pai, os olhos arregalados de medo. Pai, o que está acontecendo? A voz dela tremia, enquanto Rogério tentava manter a calma. Fique perto de mim, ele respondeu, seu coração disparando. O que era aquilo? Um acidente? Uma armadilha? A incerteza corria como um veneno por seus pensamentos. No meio do tumulto, Lúcia estava visivelmente apavorada. Ela gritava, pedindo ajuda, mas seu clamor era abafado pelo barulho crescente. O homem que a acusara a observava, e na sua expressão havia mais do que raiva. Havia um traço de desespero. O olhar dele se fixou na fumaça, e Clara percebeu que algo estava prestes a acontecer. E então, em um movimento rápido, o homem se virou para o grupo e gritou: Não me sigam. Saia da frente. Não quero ninguém aqui. Suas palavras eram como facas, e por um momento todos pararam, segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. O caos frenético havia se transformado em um suspense mortal. Clara, ainda segurando a mão do pai, olhou para a figura de Lúcia, e uma ideia começou a tomar forma. Ela não pode ser uma criminosa. Ela é minha mãe. O grito irrompeu de sua boca, e cada palavra ressoou com uma intensidade quase palpável. A multidão, que antes parecia dividida entre compaixão e descrédito, agora se virou. Uma onda de murmúrios começou a circular, criando uma corrente de solidariedade em meio ao medo. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma presença conhecida apareceu na borda da multidão. Era a avó de Clara, uma mulher forte e decidida, cujos olhos estavam cheios de algo que desafiava a dor e o passado. Clara, vem pra cá! Ela gritou, atravessando a multidão com um foco intenso. Todos se afastavam, permitindo que ela chegasse até a neta. Vovó! Clara exclamou, sentindo um sopro de alívio, mas ao mesmo tempo uma onda de confusão. O que você está fazendo aqui? A avó, ainda respirando fundo da corrida, se virou para Lúcia antes de continuar. É você, não é? A mulher que levou a minha filha embora. O tom de sua voz era de raiva, uma raiva que transbordava, não só pelo passado, mas pela revelação que acabara de desmoronar em seus pés. O homem congelou, o olhar fixo na avó de Clara, enquanto a multidão sussurrava. O que você sabe, senhora? Ele perguntou, a voz cheia de desconfiança. Diante das palavras pesadas de Lúcia e da cólera da avó, um novo mistério se desenrolou. Clara acompanhou a interação, confusa, sem saber como o passado de sua avó poderia se entrelaçar com a vida de Lúcia. Mas o que mais a deixou atordoada foi quando a avó, com o olhar dividido, disse: Você não tem ideia de quem realmente é Clara. Há segredos que todos aqui precisam conhecer. Antes que pudesse concluir, outra explosão retumbou ao longe, fazendo a terra tremer sob os pés deles. O pânico voltou a reinar, mas o que ficou pairando no ar foram as palavras da avó. Mas então, em meio ao caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Lúcia, aos prantos, se ajoelhou, e uma imagem em sua mente pareceu invadi-la.
É verdade. Você é minha irmã. A revelação, brutal e inesperada, fez os rostos ao redor se contorcerem em choque. Clara ficou paralisada. Sua avó, sua mãe, aqueles segredos todos. O homem atrás de Lúcia, que parecia ser o filho perdido, se enojeceu. Irmã? Como assim? Isso não faz sentido! Ele gritou, enquanto o mundo ao redor deles parecia girar mais rápido. Rogério, ofegante, olhou para Clara. O que está acontecendo? O que todas essas explosões significam? Sua mente girava e ele tinha certeza que tudo o que acreditava ter construído estava desmoronando à sua frente. As sirenes estavam mais perto. O grito de Lúcia ainda ressoava em sua mente. Mas muitos na multidão atenderam ao aviso da avó de Clara e se afastaram, em busca de segurança. O que mais poderia acontecer neste dia? Eles estavam prestes a descobrir que as ramificações daquela explosão não seriam apenas físicas, mas também emocionais. E enquanto os ecos da verdade relampejavam, todo o sentido do que conheciam estava prestes a ruir, em um redemoinho de desespero, amor e desejo por redenção. O futuro que pareciam ter agora se desenhava como um grande mistério. E a pergunta que pairava era: quem são eles realmente? A tensão no ar era palpável. O parque, que antes pulsava com vida, agora era um caos absoluto. Clara, mantendo a mão do pai firmemente apertada, olhava para Lúcia, que estava devastada no chão. Os olhos de Rogério refletiam uma mistura de medo e confusão, enquanto as sirenes se aproximavam, ecoando pelo ar. A cena estava prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém poderia prever. Clara, precisamos ir, ele gritou, tentando se mover em meio à multidão em pânico. Mas em vez de seguir, ela hesitou. Olhando para Lúcia, sentiu um desejo incontrolável de agir. Pai, espera, ela precisa de nós. A determinação na voz da filha fez Rogério hesitar. O mundo parecia congelar ao redor deles. Lúcia, com o rosto banhado em lágrimas, sussurrou. Desculpe, Clara, eu nunca quis que você descobrisse assim. A dor nas palavras dela ecoou no coração da menina. Separadas por tanto tempo, agora encontravam-se no meio de um desastre. Às vezes, o destino age de forma cruel. Mas o homem que era o filho perdido de Lúcia estava em choque, a arma tremendo em suas mãos. O que está acontecendo? Isso não pode ser real. Ele havia se tornado um refém do seu próprio passado. O olhar de raiva se transformava em confusão. Eu não sabia. Sobre você, sobre nós. Ou não abandonei você. Lúcia gritou, o desespero tomando conta. Eu lutei para ficar com você, mas fui forçada a deixar tudo para trás. As palavras dela pareciam ecoar, tentando cortar através do caos e da dor. A avó de Clara caminhou adiante, firme. Chega, o passado já está nos cobrando um preço alto demais. Chega de dor. O desespero dela ressoava na multidão. Precisamos parar essa loucura agora, antes que mais vidas sejam perdidas. Murmúrios de acordo começaram a surgir, um sentimento coletivo de que mudanças estavam a caminho. O homem olhou ao redor, confuso. O clima estava mudando. As pessoas na multidão começaram a se aproximar, carregando não somente questionamentos, mas uma onda de apoio, um desejo de justiça e verdade. Rogério, percebendo a gravidade do momento, tomou coragem. Vamos todos parar aqui. Ninguém precisa ser ferido. O que está em jogo aqui é maior do que qualquer plano que vocês possam ter. Sua voz ressoou mais forte do que o próprio caos. E assim, como se um truque de mágica tivesse acontecido, o homem hesitou, baixando um pouco a arma. O que você sugere? Ele estava perdido, mas as palavras de Rogério pareciam abrir um caminho no meio do tormento. Tudo começou a girar, e agora, mais do que nunca, estava claro que as diferentes vidas entrelaçadas não poderiam mais seguir sem revisão. Lúcia, erguendo-se, olhou nos olhos do filho. Vamos nos entender, é hora de reconstruir, não de destruir. O tempo parecia ter parado, e todos esperavam uma decisão, uma direção. Enquanto a fumaça ainda pairava no ar, mas as esperanças começavam a renascer. Clara finalmente soltou a mão do pai e se aproximou de Lúcia. Se somos família, então vamos ser uma de verdade. Vamos nos apoiar. Chega de segredos.
A voz dela era firme, cheia de esperança. E ao olhar para o filho de Lúcia, ela viu não apenas raiva, mas também uma confusão que poderia ser transformada em compreensão. Uma faísca de esperança brilhou naquela cena caótica. O caminho ainda era incerto, mas agora abriria a porta para diálogos que poderiam mudar tudo. O passado ainda os assombrava, mas a possibilidade de um futuro melhor estava ao alcance. E enquanto todos ali respiravam fundo, havia uma conclusão em que se aglutinava a dor e a promessa de redenção. Ei, antes de irmos, aqui vai um lembrete urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas incríveis como você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final que mexeu com tanto sentimento. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos,